A Bela e o Monstro. Capítulo 17. Um jantar clandestino. Com tudo o que tinha acontecido naquele longo dia, a verdade é que Bela tinha ficado com muita fome. Não queria jantar com o seu carcereiro, não porque ele fosse horrível, embora fosse, reconheceu, mas porque a mantinha presa no castelo e nem sequer a deixara despedir-se do pai. Mas ela tinha fome, sim. Não comia nada desde o meio-dia, porque recebera a visita de Gaston e tivera de se livrar dele. Depois chegara Philip e tinham corrido para ir buscar o pai. Seguiram-se o castelo, e a cela, e o monstro, e a troca. Não sabia que as desgraças podiam dar fome, disse para si mesma. Mas dão. A senhora roupeiro ressonava tranquilamente, e Bela estava preocupada. Para começar com o pai, claro, mas também com o seu futuro. Era claro para ela que, se não comesse algo sólido, não conseguiria dormir. E se não dormisse, não seria capaz de pensar com clareza. E sabia que precisava de pensar com clareza para encontrar uma maneira de sair do castelo, sem quebrar a sua promessa de ali ficar. A chávena de chá da senhora Samovar foi um alívio, pensou. Mas preciso de mais qualquer coisa. Acho que se for à cozinha e pedir educadamente algo para comer, me darão qualquer coisa, mesmo que o monstro lhes tenha dado ordens em contrário. Sem mais demoras, Bela abriu a porta sem ruído e dirigiu-se à grande escadaria. Sem notar nada de normal, passou por umas cortinas que pareciam mover-se aos seus pés. Não, não! Era Fifi que assim se queixava, mais um pouco a fingir, ou muito, porque a sua voz soava carinhosa e tentadora. Oh! O suspiro foi de Lumière, que parecia muito ocupado lá atrás. Não, não! Disse Fifi, saindo de trás da cortina e alisando as penas. O teu amor já me faz sofrer. Lumière saiu atrás dela, abraçou-a e ia beijá-la quando se apercebeu de que Bela já estava a descer as escadas. Ela saiu! Exclamou, soltando Fifi e largando a correr aos saltinhos. Na cozinha, a senhora Samovar empurrava Chip para um louceiro onde estavam guardados pires e chávenas. Vamos, Chip, para o louceiro com os teus irmãos e irmãs. Mas eu não tenho sono, mamã. Queixou-se Chip, que não queria dormir. Tens sim, insistiu a mãe. Não, não tenho, resistiu Chip inutilmente, fechando os olhos contra a sua vontade. Com um último empurrão, a senhora Samovar colocou-o no seu lugar e fechou o louceiro. Para lá do comprido armário de madeira, onde a governanta e cozinheira-chefe arrumavam os vários utensílios em prateleiras, armários e gavetas, ouvia-se o grande engenho de ferro enegrecido que albergava o fogão e o forno, equipado com um grande exaustor e a sua própria chaminé. Era o segundo cozinheiro do castelo e cabia-lhe tornar realidade as emendas concebidas pela senhora Samovar. O seu rosto fazia lembrar um grande gorila das selvas da África Central. Um gorila bastante zangado naquele momento. Trabalho sem parar o dia todo. E para quê? Dizia indignado, reposicionando os tachos e panelas sobre os fogos já apagados. Mais uma obra-prima desperdiçada. Para de te queixar, censurou a senhora Samovar. A noite foi difícil para todos. Acho que ela foi muito teimosa, interveio o relógio que polia os talheres. Ele pediu por favor. Bem, se não aprender a controlar-se, respondeu a senhora Samovar com convicção, nunca irá quebrar o feitiço. Não sem alguma dificuldade. O castelo era enorme e desconhecido. Bela encontrou a grande cozinha. Antes de entrar, ouviu a senhora Samovar e a relógio a falarem sobre o feitiço e sobre ela. Mas o que é que eu tenho a ver com isso? Perguntou a si mesma. A senhora Samovar não falou de nada disso e preciso de saber. Bela inspirou e entrou na cozinha. O primeiro a vê-la foi o relógio. Oh! Exclamou surpreendido, mas depressa recuperou a compostura e as boas maneiras, mais rápido que Bela, que se sentiu de novo atordoada. Ainda bem que saiu finalmente do quarto, mademoiselle, e fez uma vénia. Nesse momento, Lumière apareceu a correr, embora atrasado, pois Bela tinha chegado antes dele. E este é o Lumière, apontou o relógio em tom de desaprovação. Enchante, chérie, disse o criado, colocando-se diante do mordomo e fazendo também ele uma vénia enquanto sorria. Criado-chefe? Sim, cala-te, disse o relógio empurrando-o para o lado e olhando para a Bela. Podemos fazer algo para que se sinta mais confortável?
Estou com um bocado de fome, respondeu modestamente. O quê? Ouviram isto? A senhora Samovar reagiu de imediato. Ela tem fome! Juntem carvão, acendam o lume! O segundo cozinheiro respondeu com um grunhido de satisfação e pôs-se a trabalhar. Entretanto, a senhora Samovar mobilizava toda a equipa. Os talheres, a louça, dizia, e os talheres, a louça, os copos, as chávenas, os guardanapos, saíam das respectivas gavetas e das prateleiras sozinhos e de forma ordenada. Lembrem-se das nossas ordens, repreendeu o relógio. Disparates, respondeu a senhora Samovar em plena atividade. Não vou deixar a pobre menina passar fome. Está bem, concordou o mordomo. Um copo de água, uma côdea de pão e... Surpreendes-me, meu amigo, interrompeu Lumière. Ela não é uma prisioneira, é nossa convidada. Devemos ajudá-la a sentir-se melhor, concluiu o Bull. Depois, Lumière pôs-se diante de Bela e, com a melhor das vénias, apontou para uma das portas da cozinha. Pare ici, mademoiselle, disse-lhe. Mas não façam barulho, avisou o relógio preocupado. Se o amo descobre, corta-nos o pescoço. Claro, claro. Mas onde é que já se viu um jantar sem um pouco de musique? Música? Relógio ficou atónico e Lumière, sem lhe prestar a mínima atenção, conduziu Bela a uma luxuosa sala de jantar. Candace? Gritou e um cravo aproximou-se ressoando suavemente. Bela reconheceu o namorado da senhora roupeiro, aproximou-se dele, acariciou-lhe o topo e sussurrou. Cumprimentos da diva. O instrumento vibrou harmoniosamente. Bela reconheceu notas de prazer, mas também de dor. De facto, deve ser um horror estar tão perto da pessoa amada e não poder tocar-lhe, disse Bela para si mesma. Música, maestro? Pediu Lumière a Candace. Mas nada de ópera. Como é que tocas para a tua querida Madame Rompeiro? Deve ser antes música de cabaré, esclareceu com um gesto triunfante. O cravo fez uma vénia complicada e lenta. Iniciou um acorde alegre, cintilante e provocador. Lumière saltou para cima da mesa e virou-se para Bela. Mas, chère mademoiselle, é uma grande satisfação e um imenso prazer recebê-la aqui esta noite. Agora, convidamo-la a sentar-se e ficar à vontade, pois a sala de jantar tem orgulho em apresentar a sua refeição. Perante os olhos espantados de Bela, tudo o que era necessário para um jantar de gala foi posto no devido lugar. Uma cadeira à cabeceira da mesa afastou-se para ela se sentar, e depois ofereceu-lhe um guardanapo, a condizer com a toalha que cobria a mesa. Já vai ver que festim, anunciou Lumière. Para começar, soupe au gnou, canapés e a especialidade do chefe, mekutu de canará. Começaram a chegar as entradas, que apesar de não serem abundantes, tinham um aspecto esplêndido, e Bela ficou com água na boca. Tudo isto acompanhado pelos melhores vinhos de França e pela água do castelo, que é fresca e pura, e tem algumas propriedades medicinais. Os copos, as garrafas, os líquidos, os objetos que os continham e serviam moviam-se com precisão, quase ao ritmo da música, como se fosse uma coreografia bem ensaiada. De facto, era Lumière que tinha conseguido fazer do serviço da mesa do castelo uma máquina elegante e bem oleada. De modo algum permitira que a maldição o fizesse perder, e aos colegas, a dignidade e o amor pelo trabalho bem feito. Bela começou a comer com um bom apetite e um grande sorriso, enquanto Lumière dava indicações como maestro e, quando necessário, anunciava novas iguarias. La pièce de résistance desta noite é o rougatou de vitela, mademoiselle, é de lamber os dedos. E depois virá um soufflé delicadíssimo e uma tarte bien flambée. Não vou conseguir comer isso tudo, exclamou Bela. Coma um bocadinho de cada um, mademoiselle, aconselhou Lumière. São pratos pequenos, concebidos para não enjoar e não se cansar. Bem, nesse caso, enquanto os pratos eram servidos, Lumière trepou o cravo e começou a cantar com uma voz contida, carinhosa e muito própria, melodias simples e alegres, embora não demasiado animadas, que acompanhavam bem aquele jantar clandestino para uma só pessoa. Na cozinha, onde se ouvia suavemente a voz de Lumière, a qual fazia Fifi sorrir, sonhadora e alegrava toda a gente. A senhora Samovar supervisionava a apresentação dos pratos, a lavagem dos utensílios, das superfícies de trabalho e dos tecidos. Também aí se seguia uma coreografia bem aprendida e superbamente executada.
Quando chegou à altura do chá, acompanhado, claro, por um delicioso petit fours, a própria senhora Samovar avançou à frente dos utensílios que transportavam o chá e entrou na sala de jantar. Que tal, querida? Perguntou. Jantaste bem? Oh, estava maravilhoso, senhora Samovar, respondeu Bela encantada. Estava tudo delicioso e muito bem apresentado. O serviço foi imbatível e a música do cravo e a voz de Lumière. Bem, nunca pensei que a música pudesse animar tanto uma refeição. Obrigada, obrigada, disse a senhora Samovar, corando um pouco. Transmitirei os seus parabéns a toda a equipa. Saiba que isso significa muito para nós. Bem, no que me diz respeito, podem sentir-se muito satisfeitos, respondeu Bela. Fizeram um trabalho magnífico, do qual gostei muito. A mademoiselle gostaria de se retirar para o seu quarto? Perguntou o relógio solicitamente. Eu devia, porque estou muito cansada e com a barriga cheia, admitiu Bela. Mas a verdade é que neste momento estou tão entusiasmada com tudo o que aconteceu que não conseguiria dormir. Os criados olharam para a sua convidada com preocupação. A senhora Samovar decidiu retirar-se. Precisam de mim na cozinha. Boa noite. Desculpou-se. Relógio e Lumière ficaram com Bela, expectantes.